Professor Hamilton aqui, Simplifica Edu. Amiguinho, mini curso de pré-cálculo. Hoje a gente vai falar de radiciação. Radiciação é o seguinte, é a operação inversa da potenciação, tá bom? Quer dizer, se eu tivesse um número real positivo e falasse para você que ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8, quem seria esse número? Sabe me dizer? Esse número tem que ser real, tá bom? Vamos ver. Bom, a gente sabe que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então a conclusão é que x vale 2. Mas como é que eu expresso essa pergunta sem fazer dessa forma aqui? Eu expresso dessa forma aqui, ó, raiz cúbica de 8. Quem é a raiz cúbica de 8? Ou seja, qual é o número real que tem o mesmo sinal que 8? Tal que quando multiplicado por ele mesmo 3 vezes, gera 8. Essa pergunta aqui assim, ó, ela é definida rigorosamente assim. Ou seja, x é a raiz enésima de um número b, ou seja, a raiz enésima de um número b vale o número x, quando x e b têm o mesmo sinal e x elevado a n dá b. Beleza? Então isso é radiciação. Tranquilo? É uma operação, tá? Uma operação definida ali por enquanto nos números reais. Tá? Ó, como que a gente vai operar? A gente precisa saber antes algumas propriedades. Tá? As propriedades que a gente vai estudar são cerca de 4 propriedades básicas. Existem outras, mas que vêm dessas propriedades aqui que eu listei aqui. A primeira propriedade é o seguinte: o produto, tá, de dois radicais pode ser escrito como radical de um só produto. Tá? Vale a ida e vale a volta, desde que esses radicais existam. Tudo bem? Tá? Então, por exemplo, a raiz quinta de 7 vezes 3 é a raiz quinta de 7 vezes a raiz quinta de 3. Eu poderia fazer daqui para lá ou de lá para cá. Tudo bem? Vale a mesma coisa. Bom, essa propriedade aqui a gente viu na aula de potenciação, né? Que é transformar uma potência de expoente fracionário num radical. Então, eu vou só dar um outro exemplo aqui. Ó, 7 elevado a 2 terços é igual a raiz quadrada de mantém a base, 7. O denominador vira o índice e o numerador vira o expoente dessa sua base. Tá? O índice é esse númerozinho n aqui que fica no seu radical. Tá? A propósito, numa raiz, a gente sempre tem um número aqui, né? Esse número ele é chamado de radicando. Tudo bem? E o número que fica aqui, esse númerozinho i, ele é chamado de índice. Quando ele vale 2, todo índice ele é no mínimo 2. Tá? Ele é um número natural no mínimo igual a 2. Quando ele vale 2, a gente não escreve. A gente escreve ele assim, ó, raiz de índice 2 do 7. Significa raiz quadrada de 7. Tá bom? Bom, e como a gente aprendeu, todo resultado de uma raiz, né, ele é um resultado único. É um número real que tem o mesmo sinal que o número que está dentro do teu radical. Tá? Tal que quando elevado a um número de vezes, tá, gera o valor do radicando. Então, por exemplo, se eu te perguntar qual é a raiz quadrada de 16, você não pode me responder mais ou menos 4. Amigo, mas menos 4 ao quadrado dá 16. Pois é, só que menos 4 não tem o sinal de 16. Tá? Então, ó, o resultado tem que ser positivo. Então, em geral, o que acontece? X e b têm o mesmo sinal e x elevado a n tem que dar b, onde n é o índice da sua raiz que você está procurando. Tudo bem? Beleza? Mais para frente a gente vai falar de definição de módulo, a gente vai até entender isso melhor. Bom, a terceira propriedade, o que vale para o produto aqui vale para o quociente, ou seja, a divisão entre dois números dentro de um radical de índice n é a divisão dos radicais de índice n com esses dois números, desde que eles existam, como eu falei aqui. Tá? E o b aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se b for diferente de zero, por mais que ele exista, a fração não vai existir. Na verdade, a divisão não vai existir. Então, eu dei um exemplo aqui. Tá? Vou até botar aqui. Esqueci de colocar. Exemplo. Beleza? Raiz quinta de 3 oitavos. É a raiz quinta de 3 dividido pela raiz quinta de 8. Tá bom? Os dois existem. Está bem definido isso. Legal? Tem que tomar cuidado também
com o lance de sinal. Em concurso, normalmente eles fazem a confusão entre a divisão dos sinais desses dois números e a divisão desses dois números aqui, tá bom? Se você garantir a existência, você não vai ter esse problema, tá? Mas mais pra frente a gente fala disso. Bom, no item 4 é o seguinte, a gente tem dois radicais aqui, um de índice M e um de índice M, tá? Para o número A. O resultado é o radical que tem índice igual a M vezes M, ou seja, o produto desses dois índices. Então, a raiz sétima da raiz cúbica de 5 é a raiz de índice 21 no número 5. Perfeito? Só multipliquei os índices. Racionalização. A racionalização é um processo dentro das expressões numéricas, né, que existe para a gente eliminar o radical do denominador. Tudo bem? Eliminar o radical. Então, quando eu tenho, por exemplo, 1 sobre a raiz enésima de A elevado a M, para eu racionalizar isso, basta eu usar isso aqui, ó, raiz de A elevado a N menos M, ou seja, o índice menos o expoente que você tem, tá? A gente vai tomar aqui sendo N maior do que M, tudo bem? Nesse caso aqui, N foi maior do que M, maior ou igual, tá? E dividir isso por A. Bom, então, ó, por exemplo, 1 dividido por raiz de 3 dá quanto? Dá. O que é a raiz de 3, na verdade? A raiz de 3 é a raiz de 3 elevado a 1 e aqui o índice é 2. Né? Então, eu vou multiplicar lá em cima, né, esse 1zinho, eu vou multiplicar pela raiz de 2 menos 1, sendo o expoente do 3. 3 elevado a 2 menos 1 dá 3 elevado a 1, então tá aqui. Beleza? E aqui tu mantém o índice, N, tá? Perdão. E embaixo você só coloca o radicando, aqui. Na verdade, a base do radicando, 3. Beleza? Vou fazer um outro para você ter uma noção melhor. Se eu quisesse racionalizar 1 sobre a raiz cúbica de... Cúbica não, raiz quinta de 3 ao cubo. 2 ao cubo, foi mal. Bom, o n está sendo 5, o m está sendo 3. Então, eu vou fazer a raiz quinta de 5 menos 3 dá 2. Então, o expoente é 2, a base mantém 2, porque era 2 antes. E coloca embaixo aqui só a base. Pronto, racionalizou. Tranquilo? Eliminou o radical do denominador. Ocorre que não é sempre assim que se elimina o radical do denominador. Pode ser que o radical seja eliminado através desse processo aqui. Pode ser que não seja através desses dois processos. Existem infinitos processos de racionalização, os quais eu não posso listar aqui nessa aula. Tudo bem? Mas esses são os principais. Tá? Então, quando eu tenho 1 sobre raiz de um número mais a raiz de outro número, ou menos a raiz de outro número, a racionalização ela fica raiz de um número menos raiz do outro número, ou raiz de um número mais a raiz de outro número, em cima. E como que eu vou saber se é menos ou mais, Hamilton? Bom, se aqui no denominador for mais, lá é menos. Se aqui for menos, lá é mais. Repara que aqui é mais ou menos, lá é menos mais. O que acontecer aqui, acontece ao contrário lá. Legal? E o denominador é a diferença dos dois radicandos. Tranquilo? Isso para o índice 2. Tá vendo? Se o índice for 3, é um outro processo que a gente não vai falar aqui agora. Então, eu vou dar um exemplo. 1 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2. Como é que eu elimino o radical do denominador? Bom, eu vou multiplicar lá em cima por raiz de 3 mais raiz de 2, ou seja, troquei o sinal aqui. É o que se chama de conjugado, tá? Multiplicar pelo conjugado é multiplicar esse valor aqui lá em cima, só que o sinal trocado. Tudo bem? Então fica raiz de 3 mais raiz de 2 e embaixo a diferença dos dois radicandos. 3 e 2, tá aqui. Então o resultado vai ser raiz de 3 mais 2, porque 3 menos 2 dá 1. Tá? Então a gente não precisa escrever ali aquele denominadorzinho ali igual a 1, porque não tem como. Não precisa, não tem necessidade. Agora, se fosse mais, ó, se fosse mais, eu multiplicaria lá por raiz de 5 menos raiz de 2. Colocava lá. Ó. E embaixo eu vou colocar a diferença dos dois radicandos. Não é 7 e 2? Então eu escreveria 7 menos 2. Aí ficaria a raiz de 5 menos raiz de 2 dividido por 7 menos 2, que dá 5. Aí eliminamos o radical no denominador. Beleza? Essa última parte aqui, essas últimas duas partes aqui, são coisas que você sempre vai usar, tá? Daqui para frente no conteúdo, tanto de pré-cálculo quanto de cálculo. Então, é bom você fazer bastante exercício de racionalização para você ver se você absorveu mesmo esse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula, tá bom?
E na próxima aula a gente vai vir com muito mais conteúdo maneiro aí para você de qualidade. Valeu? Te aguardo lá. Tchau, tchau.